E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fazia um tempo que a gente não fazia um bate-papo e eu tava com saudade, confesso, de fazer esse tipo de vídeo, um vídeo onde a gente conversa um pouco mais. Eu sei que eu sempre falo que tá corrido a minha vida e é por isso que eu não paro pra gravar um vídeo, mas de fato isso é verdade. Bom, então eu peguei até meu café, gente, porque acho que esse vídeo vai render papos muito bons, coisas que vão fazer a gente pensar um pouco. Bora, então vamos lá, pega seu café, pega sua pipoca, o que você quiser. Vamos começar logo esse vídeo, né? Eu tava lá no metrô e fazia tempo que eu não escutava podcast. E eu amo podcast, eu acho que é uma das minhas formas de entretenimento favorito, eu adoro escutar podcast. E enfim, eu sigo alguns, até compartilho com vocês futuramente, mas o meu favorito é o Metanoia. Então eu tava lá e escutando e foi um episódio muito bom. Foi o episódio número 210, depois por favor escutem, chama As Dificuldades da Vida Real. Produção, é assim que chama, né? Isso aí, Brasil, As Dificuldades da Vida Real. Esse é o podcast, por favor escutem, eles são incríveis, eu amo eles. Quase que eu coloquei pra escutar aqui. Eu escuto esse podcast faz mais ou menos um ano, mas eles já existem há 3 anos. E, cara, eles são incríveis. Já falei isso, mas vou repetir. Enfim, escutem. Eu escuto pelo próprio aplicativo do iPhone, que é o podcast. Mas provavelmente vocês encontram em outros streamers, outras plataformas. E cara, esse episódio, ele foi assim, todo episódio, confesso, todo episódio mexe muito comigo, sabe? Porque eles pensam muito daquilo que eu penso, só que muitas vezes eles falam coisas que estão no meu inconsciente e aí eu só torno isso, sabe, cara, real, mano, é assim a vida. E aí eu só viro essa chave quando eu de fato escuto eles. E esse episódio mexeu muito comigo, porque ele fala de relacionamentos. Então, assim, o episódio chama As Dificuldades da Vida Real. E a nossa grande dificuldade são os relacionamentos com as pessoas. Porque a gente vai tratar as pessoas de acordo com como estamos vivendo. Como assim? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla da identidade, porque a gente acredita muito de que como eu me enxergo, aquilo que eu acho quem eu sou é a forma que vai definir como eu trato as pessoas. E eu acho que eu falei em algum vídeo há um tempinho pra vocês que eu tava um pouco sumida porque eu tava repensando no nosso poder de influência nas redes sociais, na forma como a gente interage, na forma como a gente posta as coisas. Eu tava analisando as verdadeiras motivações do meu coração e esse episódio falou muito comigo sobre isso. Enfim, cada um compartilhou um pouco da sua dificuldade. Entre as dificuldades que foi falada, a dificuldade que eu mais me identifiquei foi sobre a forma do você ser, a sua essência, com a forma da sua aparência, como você se mostra quem você é, né? E como muitas vezes a gente se esconde e, na verdade, não por mal, sabe? Mas eu acho que eles começaram a discutir esse contexto de igreja, esse contexto de cristianismo, como muitas vezes nós mesmos, acho que não é culpa, sei lá, da igreja ou, sei lá, do círculo de amizade, mas eu acho que é todo um contexto que a gente se apega muito à perfeição e a gente tenta ser perfeito. Então, quando a gente encontra uma falha em nós mesmos, a gente vai deixando lá guardadinho, ninguém tá vendo, e eu vou cada vez mais me demonstrar como alguém perfeito, né? E aí, querendo ou não, isso fica no nosso inconsciente, porque na maioria das vezes a gente não acaba fazendo por mal, sabe? A gente busca a Jesus, a gente busca sim a uma perfeição, a um tratamento de caráter, a uma transformação de vida, mas aí a gente fica nesse vício, sabe? E a gente esconde muitas coisas e a gente acaba, sabe, empurrando alguém, alguma coisa, uma pessoa, quando ela tenta nos confrontar. E eu me identifiquei muito quando uma das pessoas falou sobre a falta de compromisso, sabe? Quando ela percebe, porque ela falou assim, que ela sempre foi boa em muitas coisas, sabe? Ela sempre foi boa em tudo. Era difícil pra ela analisar os pontos fracos dela. E aí ela começou a perceber dela
A partir desse momento que perguntaram pra ela quais são os seus pontos fracos e ela não soube responder, ela começou a analisar dentro dela de que ela tinha uma falta de compromisso. Cara, eu me identifico muito com isso, porque assim, e aí ela começou a falar e eu comecei a pensar, nossa, é exatamente assim também que muitas vezes eu faço. Então você é boa em uma coisa e se alguma coisa te desafia e você não consegue cumprir, é algo que te confronta, você tende a abandonar, sabe? Você tende a, sei lá, cortar talvez esse relacionamento com algo, com alguém, porque isso tá além do seu alcance. Então você parte para uma caminhada da qual você tem controle, um domínio. Faz sentido? Eu achei isso, cara, muito bizarro. Eu falei, nossa, é verdade isso, né? Como muitas vezes a gente deixa de lado. E repito, né, muitas vezes de forma inconsciente a gente não percebe de que a gente tá fazendo, não é algo que a gente faz por mal, mas a gente tende a afastar aquilo pra, sabe, continuar fazendo aquilo que você é boa. Enfim, né, e aí nesse contexto a gente sempre tá sendo os mais legais, os mais influentes, e aí eles falaram uma coisa que eu fiquei pensando, eles falaram sobre que, na verdade, no reino de Deus, ele não vai olhar o seu poder de influência, sabe? A forma como você foi perfeito, como você não falhou. E nisso tudo a gente fica nesse medo de expor nossos defeitos, de expor nossas falhas. E aí eles falaram uma frase, falaram assim, e aí a gente cria uma cultura doente. E é isso, gente, a gente tá nessa cultura doente onde o parecer é muito mais valorizado do que a sua essência, né? E uma vez eu li que, na verdade, o Instagram, ele é só os seus holofotes, né? É só as partes boas, aqueles momentos bons, os momentos muitas vezes posados das nossas vidas. E a gente fica comparando, né, os nossos bastidores com os holofotes de uma outra pessoa. Porque a vida real não é assim, né? A gente tem nossos momentos difíceis também. E aí, pra completar essa linha de raciocínio, eu assisti hoje, quase agora, o vídeo do Luca Martini, que ele gravou, tá como o título A Vida. E o Luca Martini, ele casou, enfim, ele mostrou um pouco da rotina dele nesse vídeo. É um vídeo muito legal, um vídeo que é todo narrado, né, e aí tem as cenas. Eu adoro esse tipo de vídeo. Enfim, ele criou esse texto e toda essa narrativa de uma forma incrível pra simplesmente mostrar que a vida, ela é composta por dias comuns, né, e muitas vezes a gente tá tentando o quê? A gente tá tentando realmente viver grandes coisas, a gente tá buscando por grandes coisas e viver grandes momentos. E a gente não fica contente, a gente não se contenta com dias normais, sabe? Dia que você vai acordar, você vai ver sua família, você vai trabalhar, vai estudar, vai no mercado. E aí, minha gente, e aí ele falou uma frase incrível, incrível. Eu quero tatuar, assim, em mim. Ele falou assim, Cristo viveu 33 anos e 30 deles foram dias normais. A gente esquece, né, de que esses 30 anos de Jesus aqui foram dias normais. Então acredite se quiser, mas Jesus, o próprio Deus, Jesus, teve dias normais. Jesus, ele acordou, ele foi trabalhar, ele era carpinteiro, ele fazia lá suas obras de arte. Ele tinha lá suas encomendas, ele tinha seus clientes, ele fazia as coisas. Então a gente tem que valorizar também nossos dias normais. A gente busca tanto, sabe, uma vida de aparências. E na verdade o que mais importa é a sua essência, sabe? Não é nem mais aquilo que você faz, aquilo que você, sei lá, pode entregar pra Deus, porque na verdade Jesus já fez, sabe? Jesus é o maior sacrifício. Então nada que você faça pode surpreender mais Deus do que o sacrifício que Jesus fez. Tudo já está pago, nós já fomos justificados. Então também não é uma vida só de fazer, fazer, fazer. Também não é essa vida de querer mostrar algo pra alguém, provar algo pra alguém. E aí, né, um tempinho atrás eu peguei e dei uma olhada no meu Instagram, aquela minha lista enorme de pessoas que eu tava seguindo. Eu comecei a ver aquela lista enorme que não
não acabava nunca. E aí, gente, eu fiz algo incrível. Eu comecei a dar um follow nas pessoas que não me edificavam, pessoas que, sei lá, faziam que de certa forma eu olhasse e tivesse uma intenção ruim, sabe? Eu tava seguindo pra, sei lá, talvez, cara, que vida incrível. E sabe, quando você, aquilo não te edifica, mas aquilo te torna até que uma pessoa invejosa de certa forma, uma pessoa que cobiça, sabe? Eu sei que talvez isso não seja seu caso, talvez, sei lá, você olhe, sigam várias pessoas e você acha, não sei, mas de alguma forma eu estava me comparando com muitas pessoas que eu seguia e então eu comecei a perceber que talvez nem essa pessoa faça por mal, mas que de alguma forma esse tipo de conexão, esse tipo de relacionamento onde eu sigo as pessoas, sabe, traz de fato valor pra mim. Então eu comecei também a tomar cuidado com as minhas mídias sociais para que sempre seja uma inspiração, não uma forma de pregar e estimular alguém a ser como eu. Entende? E aí naquele vídeo do Luca Martini, eu tava vendo os comentários, né? E aí um dos comentários foi uma frase de um autor chamado Chesterton. E ele foi um autor que eu tava lendo um pouco a respeito dele, um homem que buscou escrever sobre homens ordinários, ou seja, pessoas comuns. Tava lendo um pouco de como eram as obras dele, né, os livros dele, e os seus personagens, eles sempre buscavam por pessoas comuns, porque ele era um autor que viveu sempre contra o modernismo, sabe? Contra as formas diferentes, né? Como as pessoas tentavam aparentar. Enfim, então ele foi esse homem crítico e ele escreveu essa frase aqui: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. E vai muito de encontro com o vídeo do Luca Martini, que ele fala da vida dele, de dias normais. Então é isso, gente. Fica aí a reflexão pra vocês. Vou deixar o link do vídeo, o podcast, tudo aí na descrição do vídeo para vocês conseguirem acompanhar e ter também seus próprios pensamentos. E é isso, eu quis apenas compartilhar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!